tive que dar uma pausa, porque vieram muitas percepções que eu não tinha tido até ler o que você trouxe. Isso me fez parar para refletir sobre e perceber na minha vida como fica fácil e leve de aplicar o que a Bíblia traz. Você começa a entender. Sem o peso do dogma. Que normalmente é trazido junto com cada palavra do Cristo. É sobre isso. Sim, porque eles enfocam o quê? O pecado original. Certo? E a Bíblia é todo o jeito, tá ali, o que foi programado para que as pessoas pudessem consertar o pecado original, que não tem nada a ver com a parte moral. E você sabe disso. Não tem nada a ver com o pecado original, com a parte moral. A parte moral, esse problema moral que tem, é reflexo do pecado original. É o segundo passo. É o reflexo, é uma consequência, não é a causa. Não é a causa. Não é. Não é a causa. Não é a causa. Exatamente o que a gente estava falando agora há pouco. Sim, não é a causa, é a consequência. Exatamente. Certo? E uma delas é a baixa energia, que te mantém no sentido de ainda próximo à animalidade. Inconsciente, porque consciência requer energia. Se você não tem energia, você continua dormindo, inconsciente. Por isso que a gente estava falando hoje de tarde sobre a importância das meditações do canal. Exatamente. Nós estamos vivendo no último momento da Bíblia, né? Por exemplo, o que a gente vê, e a gente pode verificar o que está acontecendo toda a Bíblia. Eu sei que você ainda não chegou no capítulo que é no último capítulo, né? E no penúltimo capítulo, porque agora nós temos a profecia de Gog e Magog rodando nesse momento. Gog e Magog são Reino do Norte e Reino do Sul, uma guerra que é o precursor da Guerra do Armagedon. Certo? Então, quem é o Norte? Pô, a Rússia fica no Norte. E quem é o do Reino do Sul? A Ucrânia, que fica no sul da Rússia. Tem nos seus contatos com o nome Rússia fica. Então, se você pensar bem, nós estamos lá. Né? Nós estamos lá. E todo mundo sabe que a guerra do Irã, né? Essa guerra do Irã, ela começou por quê? Porque a Rússia queria desviar a atenção do Ocidente para a guerra dela, e aí forçou o Hamas fazer o que fez em Israel. E ali foi todo o estupim da guerra entre Israel e os árabes, depois extensivo, foi piorando, chegamos aos financiadores, diretamente dos financiadores do terrorismo internacional, que é o Irã. E todo mundo sabe disso. E quem é o Irã? É o país dos ayatollahs, que designam como profetas, falsos profetas. Viu como tudo se encaixa? E estamos agora na guerra do Armagedon, porque diz que a reunião da besta com o falso profeta, com o anticristo, né? E os reis da terra. E quem são os que se acham reis da terra? Justamente
esses grupos terroristas que acham os reis. Intocáveis. Intocáveis. Então, tá tudo lá. Basta olhar. É que uma coisa interessante é que esse livro pontua na história os acontecimentos. Então, o que algumas pessoas acham que vai acontecer, já aconteceram. Eu já estava prescrito, visto. Não, foi avisado quanto tempo atrás? 2000 anos. Então, já aconteceram. Uhum. Tem outras coisas que estão acontecendo. Uhum. E o que se imaginava que ia acontecer, Talvez um dia, está na iminência. Ou já começou. Não terminou, mas já começou. Já tem embrião rodando aí. Exatamente. Então, é sobre essa possibilidade de, através desse livro, do teu conhecimento e da tua interpretação, de que o futuro já chegou. Não é um livro profético de algo que vai acontecer no próximo milênio. O próximo milênio. Quizás depois. Então, é tão expansivo, é tão libertador e é tão cheio de wows. Por que eu repito isso? Porque você lê e você se dá conta. Sim, por isso é despertador. Por isso que ele desperta e por isso que ele liberta, porque aí você consegue perceber que, ok, se isso aqui que eu achava que ainda ia acontecer já aconteceu, e a Bíblia de fato é um livro profético, porque lá atrás falaram coisas que já aconteceu e aqui está a prova com os dados e fatos históricos comprovados e conhecidos mundialmente. Sim. Então, eu quero saber o resto. Eu quero continuar lendo. Eu quero saber o que mais já aconteceu. E por que aconteceu e como aconteceu. E o que estava por trás disso.